castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria poder chegar até na tua casa nessa manhã. Obrigado pela licença que tu me concedes de poder chegar a ti, falar contigo e compartilhar a palavra do Senhor contigo nessa manhã. É um santo privilégio, é um santo encargo poder até na tua casa entrar e trazer a palavra do Senhor. Nesse dia que é especial para a comunidade luterana em Fundo Canoas, hoje nós temos a confirmação de 9 adolescentes aqui da comunidade que professam a sua fé e que são então abençoados para a sua vida, para a sua caminhada de vida de fé. Por isso também, nessa manhã, nós temos já comunicado ao longo dos últimos dias, a gente pede que o culto online seja visitado apenas pelas pessoas convidadas dos adolescentes. Por quê? Porque nós ainda estamos com restrições, ainda temos uma certa limitação de espaço e nós não queremos privar os familiares dos nossos adolescentes de estarem nesse momento de confirmação, desse momento de confissão da profissão da sua fé. Por isso, meu bom dia a tu que me assistes e quero dizer que tu és muito bem-vindo a qualquer momento nos nossos cultos presenciais, mas especialmente hoje tu és convidado a ficar apenas no online. Nós queremos nessa manhã conversar sobre uma temática que tem tudo a ver com a nossa expectativa de vida. Futuro abençoado. Como? Futuro abençoado. Como? Essa é a pergunta que muita gente tem. Como é que eu posso ter um futuro abençoado? Como é que eu posso ter um futuro bom? Como é que eu posso ter um futuro melhor? Como é que eu posso ter um amanhã melhor do que o hoje? E nesse sentido, a palavra de Deus vem ao nosso encontro e responde essa pergunta e responde essa nossa angústia com um texto um texto do profeta Jeremias, o capítulo 29, os versículos 11 a 14, que dizem o seguinte para nós: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Essa palavra que foi lida na Nova Versão Internacional da Sagrada Escritura, ela faz parte de um bloco maior. Ela é o recorte de um texto maior, um texto que foi redigido em forma de carta. Uma carta que foi mandada de Jerusalém pelo profeta Jeremias às lideranças que haviam sido exiladas na Babilônia. Essa carta, ela é muito interessante. Todo o capítulo 29, nós lemos a carta, então, que Jeremias escreve a partir de Jerusalém, mandando para as lideranças, para os israelitas que haviam sido levados para o exílio. Lembrando que o exílio babilônico foi um momento dramático na história de Israel. Foi um momento muito difícil, um momento muito, muito cruel na vida dos israelitas. Por quê? Quando os babilônios atacaram Israel, atacaram o Estado de Israel, eles acharam uma estratégia interessante de desestabilizar a nação. Eles levaram embora da terra de Israel as principais lideranças, os principais profissionais, os principais artífices, as principais cabeças pensantes da cidade, da nação. Os melhores profissionais foram levados embora. Então, o que fica em Israel, a população que fica em Israel, é a população que de alguma forma está acéfala, ou seja, está sem as cabeças pensantes, sem os líderes pensantes. Então,
é um povo que está vivendo uma situação muito difícil, muito complicada, uma situação de desorientação, uma situação de completo abandono, de inferioridade, de um sentimento ruim. Mas o povo que foi levado para o exílio babilônico, para a Babilônia, está vivendo uma situação muito parecida, porque lá eles são estrangeiros. Se em Israel eles eram os principais artífices, os principais profissionais, as cabeças pensantes, na Babilônia eles são apenas um povo que foi levado da sua terra por uma terra estranha. Eles lá não conseguem de alguma forma fazer a vida continuar, eles não conseguem de alguma forma tocar a vida. Então, tanto em Israel quanto fora de Israel, o povo está absolutamente desorientado. E é nesse contexto que o profeta Jeremias atua, é nesse contexto que o profeta Jeremias vai ao encontro do povo, é nesse contexto que o profeta Jeremias é enviado por Deus para trazer boas notícias, para trazer boas novas, para trazer esperança. É nesse contexto que atua o profeta Jeremias. E no capítulo 29, então, está escrita essa carta da qual nós extraímos um pequeno recorte, um pequeno texto que quer nos trazer algumas ponderações de esperança e dicas de um futuro melhor. Quando a gente lê essa carta do capítulo 29, a gente vai ver que a primeira coisa que Jeremias diz é: ei, gente, continuem a vida. Vocês que estão aí na Babilônia, vocês que estão aí, casem, tomem esposas, tomem maridos, tenham filhos, continuem a vida, orem pela paz da Babilônia. E, enfim, toquem a vida, entendam que vocês não estão desamparados aí, vocês não estão esquecidos aí, a vida continua. Diante da paralisia, eles são chamados a continuarem a vida, a darem continuidade à sua existência, a darem continuidade ao seu caminhar. E nesse sentido também, a palavra de Deus, ela sempre de novo nos mostra que o passado é o lugar onde Deus agiu na nossa vida. Mas esse mesmo Deus que agiu no passado quer ser o Deus que age no futuro. E nesse sentido, então, o recorte do texto de Jeremias que nós lemos, nos traz algumas orientações e alguns direcionamentos de como a gente pode ter um futuro abençoado. Deus reafirma, a primeira coisa para a gente ter um futuro abençoado é a gente estar consciente, coisa que Jeremias faz e está tentando de alguma forma trazer ao coração dos israelitas a reafirmação de que o Senhor tem o controle da história. O Senhor tem o controle da história. E quando ele diz então no versículo 11, né? Porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança, de dar-lhes um futuro. Então, a primeira coisa que Jeremias fala sobre como ter um futuro abençoado é reafirmar aos israelitas e também a nós de que o Senhor é o Senhor da história, de que o Senhor é o Senhor que tem o controle da história na mão. Assim como Deus tem o controle da história passada na sua mão e a gente pôde ver a ação de Deus no passado, assim também a gente pode olhar para o futuro e saber que o Senhor é o Senhor da história. Ou seja, nós não estaremos vivendo em momento algum, em situação nenhuma, em momento nenhum em que Deus não estará presente. Portanto, essa afirmação, essa lembrança de Jeremias, ela é muito válida para nós também. Como ter um futuro abençoado? Lembrando, primeiro ponto, lembrando, reafirmando e confiando de que o Senhor é o Senhor da história, de que Ele tem planos para nós. E são planos de prosperidade, são planos de não dano, planos de esperança, planos de futuro. E quando fala aqui em prosperidade, a gente não pode se iludir achando que é aquela ideia equivocada da teologia da prosperidade. Não é isso.
não é teologia da prosperidade. Para quem não sabe o que é teologia da prosperidade, eu vou dizer de maneira bem a grosso modo, né? A grosso modo é a ideia de que se eu sou filho de Deus, se eu tenho uma vida com Jesus e se eu tenho um relacionamento com Deus, então eu vou prosperar, eu vou bem, os meus negócios vão dar certo, a minha família vai estar bem, eu serei feliz, nada de mal nos acontecerá. Essa é a ideia, dita de maneira bem a grosso modo, sobre a teologia da prosperidade. Mas quando diz aqui, quando Jeremias lembra os israelitas de que Deus é o Senhor da história e de que Ele tem planos de prosperidade, Ele não está querendo em momento algum afirmar de que nós não passaremos por perrengues, por situações difíceis e por dificuldades. Porque senão nós teríamos um grande problema. Senão eu também já teria um grande problema. Como é que eu vou explicar algumas situações? Como é que eu vou explicar algumas dificuldades? Se o Deus é o Deus da prosperidade. Então, essa prosperidade precisa ser entendida. Entendida no sentido de que, quando Deus é o Senhor da história e eu tenho consciência disso, o Senhor vai cuidar de mim todos os dias. E esse cuidado vai se traduzir, vai ser percebido através do cuidado com as minhas necessidades básicas. O próprio salmista diz: jamais vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência estar padecendo. Nesse sentido, a prosperidade precisa ser entendida com as coisas cotidianas do dia a dia, não com as extraordinárias. A prosperidade da qual Deus fala aqui não é a prosperidade de ser pobre e de repente ser milionário. Esse tino empreendedor, esse tino empresarial, esse tino de negócio que faz com que alguém que talvez saiu de uma situação social de pobreza e tornou-se rico, isso não é para todo mundo. Isso tem a ver com coragem, isso tem a ver com espírito empreendedor e etc. Mas quando Deus fala em prosperidade, quando Deus está falando em planos de prosperidade para o futuro, Deus está falando no cuidado das coisas essenciais. E quais são as coisas essenciais que a gente precisa? Comida, roupa, água, uma moradia, um trabalho que nos dê condições de ter uma vida digna, saúde e pessoas que a gente ama ao nosso redor. Basicamente isso. Então, quando Deus fala de que Ele tem planos de prosperidade, quando o profeta reafirma ou relembra o povo de Israel de que Deus é o Senhor da história e nessa história Deus quer dar prosperidade, Deus quer dar uma vida sem danos, Deus quer dar uma vida de esperança e futuro, ele com isso está dizendo: olha, o Senhor quer cuidar de vocês hoje, amanhã e sempre. Então, queres ter um futuro abençoado? Primeiro, lembre-se que o Senhor é o Senhor da história e que nessa história da qual Ele é o Senhor, Ele deseja dar a ti prosperidade. E prosperidade nada mais é do que as necessidades básicas supridas, as necessidades elementares supridas. E nesse sentido, também a gente precisa entender que quando Deus fala em nos dar prosperidade, Deus espera de nós a gratidão. A gente precisa entender que Deus cuida de nós e nos dá as necessidades básicas, essenciais, mas também Deus espera de nós a gratidão. Não há possibilidade da gente experimentar o cuidado de Deus sem que o nosso coração se sinta de alguma forma impulsionado a viver a gratidão. Deus é o Senhor da história e nessa história Ele quer nos dar prosperidade e Ele espera de nós gratidão. Queres ter um futuro abençoado? Sim. Como? Primeiro, lembrando que o Senhor é o Senhor da história. Ele tem o controle da história na mão e Ele deseja, ao longo dessa história que está nas mãos dEle, dar a nós a prosperidade. E o segundo ponto que Jeremias lembra aqui os israelitas e que de alguma forma quer ser para eles uma palavra de apontar para o futuro e dizer: olha, o futuro de vocês pode ser abençoado, quando ele reafirma
que Deus se deixa achar de todo o coração. Primeiro é que Deus é o Deus da história, e segundo é que Deus é um Deus que se deixa achar. Se nós quisermos ter um futuro abençoado, nós precisamos entender que Deus é um Deus que se deixa achar. Deus é um Deus que se deixa achar por ti, de todo o coração. E quando fala aqui em coração, não está falando do órgão apenas, não está falando apenas do órgão coração, mas está falando sim do centro da vida, do centro de todas as coisas. Está falando sim do centro da história humana, está falando sim do centro da existência humana, ou seja, o ser humano como um todo, como um ser completo, não como um ser parcial, não como um ser só que confia partes da sua vida, mas um ser que entrega completamente. Se nós quisermos ter um futuro abençoado, nós precisamos entender que Deus é um Deus que se deixa buscar de todo o coração. Deus é um Deus que quer ser buscado pelo ser humano como um todo. Isso quer dizer o quê? Que se a gente quiser um futuro abençoado, a gente precisa entender que Deus quer ser aquele que quer ser buscado por nós, quer ser um Deus que a gente consegue alcançar, um Deus que se deixa achar. E é um Deus também que nesse sentido nos quer, de alguma forma, nos orientar. Se a gente quer ter um futuro abençoado, a gente precisa entender que Deus quer estar conosco nesse futuro, que Deus é um Deus que se deixa achar nesse futuro e é um Deus que quer também nos orientar nesse futuro. Eu fico pensando na minha situação enquanto pai. Existem momentos em que eu preciso de orientação. Eu posso buscar em literatura, eu posso buscar em pessoas mais experientes, eu posso buscar essa orientação em vários lugares. Mas especialmente em Deus. Deus quer ser aquele que, quando eu, como pai, é só um exemplo, preciso de orientação, Ele se deixa achar. Senhor, eu preciso que Tu me dês sabedoria, e Deus se deixa achar. Senhor, eu preciso de sabedoria para viver a minha vida matrimonial, e Deus se deixa encontrar. E nesse sentido, queridos, buscar a Deus de todo o coração é também encontrar Deus de todo o coração. Um Deus que vem ao nosso encontro em nossas demandas, em nossas angústias, em nossas necessidades. Um Deus que não está longe dos nossos problemas, um Deus que não está longe dos nossos medos, um Deus que não está longe das nossas dúvidas, um Deus que não está longe das nossas lutas. Portanto, nós podemos entender que Deus é um Deus que se deixa achar. E se a gente quer ter um futuro abençoado, a gente precisa entender que nesse futuro, esse Deus que se deixa achar quer estar com a gente. Esse Deus que se deixa achar quer estar conosco. Esse Deus que se deixa achar, Ele quer fazer parte do nosso amanhã. Ele quer fazer parte da nossa caminhada. Ele quer fazer parte da nossa história. Ele quer fazer parte da nossa existência. O Deus que se deixa achar é o Deus que está perto. E quando a gente entende isso, a gente também compreende que o nosso futuro pode ser abençoado, porque nós não precisamos ir em direção ao amanhã, não precisamos ir em direção ao futuro, nós não precisamos ir em direção ao ano de 2022, nós não precisamos ir em direção ao que virá sem termos a companhia cuidadora, amorosa, zelosa do nosso Deus. Que dádiva! Que bênção, que privilégio, que bênção ter esse cuidado de Deus por nós. Se tu queres ter um futuro abençoado, tu podes fazer boas aplicações financeiras, tu podes fazer bons investimentos, podes fazer bons planos de aposentadoria, tudo isso é importante. Mas nada disso, absolutamente nada disso é mais importante do que saber que Deus é o Senhor da história, Ele esteve presente no passado, Ele está presente hoje, Ele estará presente no futuro, e de que Deus é um Deus que se deixa achar. Por isso não olha para o amanhã com medo, mas olha para o amanhã com esperança de saber que esse Deus que esteve no passado é o Deus que vai estar conosco. Só que reconhecer isso, reconhecer que Deus é o Senhor da história, reconhecer que Deus é um Deus que se deixa achar, significa reconhecer também uma terceira coisa.
a necessidade de reconhecer que nós não somos tão bons quanto achamos que somos. O ser humano tem dentro de si uma noção, um instinto de grandeza, um instinto de ser poderoso, de ser autossuficiente. Mas quando a gente quer ter um futuro abençoado, a gente precisa deixar Deus desconstruir isso. Nós não somos tão bons. O nosso futuro abençoado não depende de nós. O nosso futuro abençoado depende do cuidado de Deus. Mesmo que muitas e muitas vezes o nosso futuro traga dificuldades, lutas e angústias, ainda assim ele pode ser abençoado se eu souber que o Deus da história, que o Senhor da história está comigo e de que Ele é um Deus que se deixa achar. E aí a gente entende por que pessoas conseguem passar por situações de doença, por situações de luto, por situações de conflitos, por situações de dificuldades inúmeras, sem esmorrecerem, sem entregarem os pontos. Porque eles sabem que apesar de que talvez não estejam entendendo o que está acontecendo, de talvez não entenderem porquê de tudo aquilo, ainda assim existe um Deus que está no controle da história. Por isso, queridos, diante das tempestades que sobrevêm, diante das lutas que se sobrevêm, diante do futuro incerto que se sobrevém, nós podemos olhar para esse futuro e ter certeza da bênção do Senhor, se nós entendermos que o Senhor é o Senhor da história, de que Ele está lá na frente já, que Ele já conhece o amanhã, de que Ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. E em segundo lugar, nós podemos olhar com confiança para esse futuro que quer ser um futuro abençoado, se nós entendermos que Deus é um Deus que se deixa achar. Por isso não fica tateando no escuro, não fica te batendo por aí, não fica por aí tentando achar os teus caminhos. Convida o Senhor que se deixa achar, para que tu possas encontrar os caminhos de vida, os caminhos de salvação, os caminhos de uma vida satisfatória. O Senhor não promete gargalhadas, como eu falei. Nosso Deus não é um Deus da prosperidade nesse sentido. Não é um Deus que promete gargalhadas todos os dias. Não é um Deus que promete bonança todos os dias. É o Deus que promete estar conosco todos os dias, porque Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor que se deixa achar. E nesse sentido, os israelitas foram animados por Jeremias. E nesse sentido, os israelitas também foram motivados por Jeremias. Olha, gente, vocês estão aí, é verdade, a situação não é das melhores, mas o Senhor é Senhor da história, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E em segundo lugar, Ele é o Deus que está com vocês aí no exílio também. Ele é o Deus que está aí na Babilônia com vocês. Não se sintam desprezados, inferiorizados. No meio da Babilônia onde vocês vivem, orem pela paz da cidade, sejam cidadãos, envolvam-se, vivam a vida na certeza de que o Senhor é um Senhor que se deixa achar e de que o Senhor quer dar um futuro abençoado para vocês. Um futuro onde vocês vão descobrir que Ele é o Deus que tem o controle da história na mão e é o Deus que se deixa achar. E nesse sentido, querido ouvinte, eu quero encerrar também nessa manhã esse momento de reflexão, colocando isso de maneira bem especial no teu coração. Se tu quer ter um futuro abençoado, só existem duas possibilidades. A primeira delas três possibilidades. A primeira questão aí é que tu precisas reconhecer que o Senhor tem o controle da história, não tu. Porque muitas vezes a gente faz os melhores planos e a coisa dá errado. Mas o Senhor está presente. Então, o Senhor está no controle da história. Segundo, o Senhor é um Deus que se deixa achar. É um Senhor que nos orienta, um Senhor que nos dá direcionamento, um Senhor que vem ao nosso encontro nos nossos medos, angústias, desesperos e pecados. Vem ao nosso encontro para nos curar, restaurar, cuidar, amar, para devolver o senso de valor. E terceiro, um futuro abençoado também depende da gente reconhecer essas duas primeiras questões e de dizer assim: Senhor, eu não posso sozinho, eu estou aqui, cuida de mim. Esse é o meu desejo também nessa manhã e nessa semana, que tu descubras como é bom saber que nós temos um Deus que quer nos abençoar e que Ele nos permite experimentar a sua bênção nesse futuro que está por vir. Sendo um Deus que é Senhor da história, sendo um Deus que se deixa achar, sendo um Deus que precisa, de alguma forma,
ver o nosso coração quebrado na presença dele, para que possamos ser restaurados e guardados e, enfim, abençoados por Deus. Que Deus abençoe tua vida, que Deus guarde o teu coração, que Deus cuide de ti. Amém. Eu te convido ainda para uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado que a gente pode ter em Ti a esperança de um amanhã melhor. Obrigado que a gente pode ter em Ti, Senhor, a esperança de um futuro abençoado, mesmo que muitas vezes essa bênção não venha na forma material. Mas assim, ainda assim, a gente pode saber que Tu és o Deus da bênção, quando nós podemos Te encontrar, buscar em Ti orientação e saber que mesmo que não estejamos entendendo os nossos tempos, ainda assim Tu és o Senhor da história. Obrigado, Senhor. Guarda-nos em humildade na Tua presença e no reconhecimento da Tua grandeza. Senhor, nós oramos e pedimos Tua bênção para esta semana, no nome de Jesus. Amém. Eu tenho um convite para te fazer. Primeiramente, tu és convidado a abençoar a comunidade luterana do Fundo Canoas através das tuas ofertas. Vai ter no final aí uma arte com uma conta bancária onde tu podes fazer o depósito do valor, se tu queres abençoar a comunidade. Também esse trabalho de levar a palavra de Deus através da internet, ele tem custo e tudo mais. Tu és convidado a abençoar a comunidade com as tuas ofertas. E também a comunidade luterana do Fundo Canoas, agora a partir do final do ano, vai estar fazendo um recadastramento dos seus membros. Nós temos um cadastro de membros, sim, mas ele está bastante desatualizado e nós precisamos dar uma atualizada nele. Por isso, nos cultos de final de ano que nós teremos, tu receberás uma folha onde tu colocarás as informações da tua família, enfim e tal, e essa folha tu não leva para casa, essa folha tu preenche aqui na igreja e tu entrega aqui mesmo. E se tu não souber de alguma informação, através do número de WhatsApp que tu vais colocar na folha, a gente vai fazer contato contigo e vai futuramente então deixar o nosso cadastro bem bonito, bem organizado, atualizado. A gente precisa disso, é importante essa atualização de cadastro, tá ok? Desejo a ti uma abençoada semana, um forte abraço e que a paz de Deus esteja contigo e te acompanhando por onde quer que tu fores. Deus guarde a tua vida e até semana que vem. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há